Seja bem-vindo ao Enterprise Architect Brasil, compartilhando conceitos, práticas e experiências. Nesse vídeo, trataremos de Enterprise Architecture em startups, falando um pouco de experiência dentro de governança e destinado a um público avançado. Esta é a apresentação realizada no evento do Open Group de 2016. Vamos falar um pouquinho sobre Enterprise Architecture. Normalmente, nós tratamos esse assunto em empresas de grande porte, aonde ocorrem as principais discussões de arquitetura corporativa e aonde você possui equipes formadas com esse objetivo. Mas em startups, como isso acontece? As startups têm uma abordagem diferenciada, onde são criadas as principais inovações que nós acompanhamos atualmente. E como ocorre Enterprise Architecture dentro dessas empresas? Aqui cabe uma pergunta. Será que a prática de Enterprise Architecture em startups ocorrerá apenas quando ela evoluir nos seus resultados? Ou seja, quando seus negócios, sistemas, tecnologias e resultados atingirem um tamanho aonde necessite de uma área específica para isso? Qual seria a resposta? A resposta bem simples é não. Os domínios e conceitos de Enterprise Architecture atendem ao ecossistema natural das empresas e não retratam uma prática exclusiva. Então isso significa que a arquitetura corporativa não é criada como se fosse um componente adicional. Ela é apenas uma disciplina para controlar as características que já estão presentes nas empresas. Mas antes, vamos entender quais são as fases de uma startup. Ela inicia na fase de ideação, marcada aqui com -1, aonde as pessoas que tiveram a concepção inicial realizam um plano de até 3 anos. E nessa etapa é onde é formado toda a participação societária inicial da empresa. Quando ela vai para a fase 0 é quando ela é lançada, que tem um conceito de compromisso, e é onde vai ser feita a construção do MVP, Minimum Value Product. E aqui tem uma necessidade de se criar aquilo que foi idealizado. Quando essa construção termina, é realizada a fase de validação, que você vai verificar se toda aquela ideia e tudo aquilo que foi desenvolvido realmente se mostram importantes e com o espaço que se tinha almejado. Nesse momento, é feita toda a capacitação para criar receita, atraindo recursos externos e buscando o momento de lançar a empresa numa escala maior. Esse é o ponto-chave de uma startup, porque é aqui que você vai verificar se ela dará certo ou não. Caso dê certo, ela irá para uma fase 2, que é a parte de escala, onde ela vai buscar um crescimento mais específico no mercado e uma abertura para atrair investimentos mais significativos. Depois que ela faz essa estruturação de escala, ela passa por uma fase de estabilização, onde os negócios da proposta iniciais atingem os resultados esperados e ela atinge um outro aspecto de investimento. Agora, vamos relacionar as etapas de uma startup com a visão de arquitetura. Para isso, pegamos um método de desenvolvimento de arquitetura, o ADM do TOGAF, para servir como um plano de fundo. O que é possível observar é que na fase de ideação, mesmo que você ainda não esteja construindo nada, existe já a atuação de um conceito de arquitetura. Você trata do tema, você cria uma visão inicial, você cria uma visão de arquitetura preliminar e você cria a visão de negócio, sendo que negócios é o ponto mais importante nessa etapa. Falar um pouquinho de sistema, tecnologias e os resultados esperados também são importantes, mas aqui o foco é negócio, mesmo que para isso você não tenha instituído uma área de arquitetura propriamente dita. Na etapa de compromisso de uma startup é onde ocorre a criação do MVP. Então, os conceitos de negócios, sistemas, informações e tecnologias acabam ganhando um foco maior. Tudo para que você consiga ter a concepção e o desenho de solução dados os requisitos que foram criados depois da execução da fase anterior. Perceba aqui que o grande objetivo é continuar discutindo o negócio, mas mais do que isso, criar um primeiro produto para que seja entregue. Essa etapa, ela normalmente vai entre 3 a 9 meses, dependendo muito do tamanho do negócio almejado. Na fase de validação,
perceba que tem uma alteração no contexto. A área de negócio volta a tomar um pouco mais de forma, o sistema mantém ainda muito forte em questão de atuação, mas a questão de tecnologia e retorno não acabam sendo os principais pontos, porque o MVP está criado. Agora o grande objetivo é saber se todo o processo de implementação efetiva, que é a parte de solução, migração e por que não dizer um pouquinho da governança desse MVP criado, tem que ser estabelecido. O objetivo aqui é saber se toda aquela proposta inicial foi correta, se ela realmente determinava aquilo que você esperava no momento que ela foi concebida. Depois dessa fase, vem a parte de escala, ou seja, o produto está validado e aí você busca um outro tipo de atuação. Agora você quer tomar corpo, massa, uma participação no mercado. Nesse momento, a questão de negócios, informações, sistemas e tecnologia voltam a ser uns pontos mais importantes. Contudo, reparem que a questão do retorno acaba tendo um foco maior, porque a empresa não conseguirá atingir uma escalabilidade desejada se ela não tiver recursos financeiros. Agora, se ela passou por uma fase de validação, muito provavelmente ela terá um investimento adequado para continuar os seus negócios. Nesta última etapa, que é a de estabilização, reparem que a empresa já tomou escala. Então, tanto as relações de negócio, sistemas e tecnologias, elas se apresentam de maneira mais uniforme, inclusive a parte de retorno. Esse cenário é muito parecido em empresas grandes que fazem a prática de arquitetura. Então, por esse motivo, todas as fases aqui do ADM se fazem importante. E aqui é onde você tem uma característica muito mais próxima naquilo que nós a conhecemos quando falamos um pouco de arquitetura corporativa nas empresas. Agora, reparando um pouco nas práticas mais modernas de desenvolvimento para startup, é muito comentado o uso de métodos ágeis. A diferença nesse caso é que a empresa não tinha um legado com uma certa forma de desenvolvimento e que migrou para ágil. Perceba que a própria atuação da empresa já aconteceu de forma ágil. Então, significa que isso já é parte da cultura. Contudo, a atuação da arquitetura é extremamente importante em todos os métodos ágeis. Nesse caso, nós pegamos o SAFe para poder representar isso um pouquinho mais para vocês. Reparem que tanto na questão de concepções, coordenação e depois na execução dos releases, você tem papel de arquitetura. Então isso não é abandonado. É feito de uma maneira mais ágil, uma forma mais informal, uma forma mais expressiva e com resultados mais rápidos, mas nem por isso ela deixa de existir como orientadora de uma empresa. Entendemos um pouquinho mais como a arquitetura corporativa está presente nas startups. Agora, o que a gente pode aprender da atuação das startups no nosso dia a dia de arquitetura corporativa? Vamos a alguns exemplos. O primeiro seria o foco na visão futura, que é mais importante do que a visão atual. Tem muitas empresas que perdem muito tempo fazendo o desenho da situação corrente da arquitetura que esquecem em trabalhar na visão futura. Um outro perigo muito grande na arquitetura é estabelecer controles excessivos, porque isso pode limitar a evolução. Isso acontece normalmente em empresas grandes e é um cenário que você não encontrará numa startup. Um outro ponto muito importante: identificar as oportunidades na evolução tecnológica do mercado. Acompanhar de muito próximo o que está acontecendo no mercado com seus concorrentes, quais são os diferenciais de produtos, é muito importante. Numa startup isso acontece porque ela precisa identificar um diferencial de atuação. Mas em empresas grandes, normalmente isso é diminuído ou se não até menosprezado. Agora, nenhuma justificativa será suficiente se os resultados não aparecerem. Numa startup, isso é óbvio, porque se não tiver resultado, ela simplesmente será fechada. E por que nós poderíamos pensar que numa empresa grande isso seria diferente? Então a arquitetura tem que ajudar nesse tópico. E por último, é a visão de que a área de negócios, nas discussões aqui desse vídeo, ela apareceu em todas as fases de uma startup. Ou seja, não há mais espaço para a arquitetura de tecnologia, e sim a arquitetura corporativa, aonde a arquitetura de negócios também estará presente. É um tema um pouco mais polêmico,
mas é importantíssimo ter a área de negócio e a visão de negócio sempre presente na prática de Enterprise Architecture. Com isso, terminamos mais um vídeo. Agradecemos a todos que têm nos acompanhado e fique à vontade de enviarem sugestões de temas para tratarmos no nosso blog. Muito obrigado.